Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos vieram para receber a palavra de Deus hoje? O poder sobrenatural da graça de Deus vai alcançá-lo. Você não vai embora como você chegou aqui hoje, mas você vai receber revelação, vida, poder, transformação pelo poder da palavra de Deus. Quantos dizem amém? Pegue sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Vamos ler do verso 5 até o verso 8. Jeremias 17, do verso 5 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Diga: eu creio na palavra de Deus, e eu recebo unção de Deus, revelação, entendimento, para desfrutar do favor imerecido. Diga: hoje eu abro o meu coração para a palavra de Deus, em nome de Jesus. As pessoas às vezes têm dificuldade de admitir, mas existem pessoas que são abençoadas e há outras que não experimentam bênção de Deus. E, na verdade, às vezes, experimentam até mesmo maldição. A palavra maldição para nós é uma palavra muito pesada. Então, raramente você vai ver alguém falando algo assim. Mas existem coisas que acontecem que mostram que alguém é abençoado. E há outras coisas que demonstram que alguém não tem a bênção, não tem desfrutado de bênção. Então, eu não vou falar que tem crentes que experimentam bênçãos e crentes que experimentam maldição. Não vou dizer assim. Eu vou dizer que tem crentes que experimentam a bênção, o favor de Deus, e outros que não têm experimentado, que não têm provado. E às vezes precisamos de ter humildade diante de Deus para admitir quando não vemos o favor e a bênção vindo sobre a nossa vida. A Bíblia fala sobre, em primeiro lugar, do homem que está debaixo de maldição. Como é que é esse homem? Qual a descrição que a Bíblia faz dele? Olha o que diz o verso 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Uma pessoa perde a bênção. Uma pessoa escolhe ficar debaixo de maldição quando ela resolve confiar na carne mortal do seu braço. O que significa confiar na carne mortal? Antes de tudo, significa confiar em si mesmo, confiar na própria força, confiar no próprio esforço, confiar nas próprias obras, confiar no próprio merecimento. Quando o homem deposita confiança em qualquer coisa que ele fez, acreditando que porque ele fez, agora ele vai merecer a bênção de Deus. Diz a Bíblia que isso é confiar na carne mortal. E o resultado disso é maldição, perda da bênção.
Pastor, mas o que significa carne? Na Bíblia, você sabe, confiar na carne. A carne pode significar em alguns lugares, né, a parte mole do seu corpo. Mas na maior parte das vezes, carne significa força humana, capacidade humana, esforço humano. Aquilo que o homem pode fazer sem depender da graça e do favor de Deus. Porque você sabe, existem duas maneiras básicas como nós podemos viver a nossa vida. Ou você vive a sua vida confiado no favor imerecido, na graça de Deus, ou você vive a sua vida confiado no seu próprio merecimento. São dois estilos de vida. Quando você vive confiado no seu merecimento, a Bíblia diz que isso é confiar na lei. Porque o que é lei? Lei é favor merecido. Lei é quando você julga que, porque você obedeceu, porque você comportou bem, agora Deus vai abençoar você. A lei não precisa de fé. A lei é um tipo de barganha com Deus. Infelizmente, muitos ainda vivem dessa maneira. Infelizmente, muitos ainda confiam em algum tipo de bom comportamento. Muitos ainda estão à procura de algum merecimento em si mesmo. Muitos ainda acalentam a ideia equivocada de que aqueles que são abençoados porque merecem, porque obedeceram, porque se comportaram melhor. Não conseguem admitir que seja possível alguém ser abençoado sem merecer. Mas essa é a graça de Deus. Bem-aventurado é aquele que entende que toda bênção vem na vida dele por causa da obra de Cristo, não por causa da sua própria obra. Amém, meus irmãos? Você vê, isso implica que não precisa de fé. Quando você confia no seu braço, você não precisa de fé. Você próprio pode fazer. Você próprio pode realizar. E quando você faz, a Bíblia fala, no seu braço, isso traz, na verdade, maldição. Tira você da posição da bênção de Deus. E a bênção de Deus é a coisa mais importante na vida. Ter a bênção de Deus é a coisa mais importante da vida. Quem tem a bênção, as coisas vêm na mão mais fácil. Quem é abençoado, parece que as portas se abrem diante dele com mais facilidade. Pastor, mas essa pessoa aqui, que se esforça, que vive na força do seu braço, ela consegue ter algum sucesso? Consegue. Mas ela gasta muita energia, gasta muito tempo, e ela envolve tanto esforço, e às vezes para conseguir um sucesso parcial. Mas aquele que tem a bênção, que tem o favor de Deus, as coisas simplesmente vêm na mão dele. As portas se abrem diante dele. Coisas que outros demoram anos para conseguir, para ele acontece rapidamente. E por que acontece isso? Porque está debaixo do favor de Deus. Quantos querem o favor de Deus na sua vida? Não existe nada mais importante do que o favor. É perceptível a diferença na escola entre um aluno que tem um favor e a bênção e o outro que não tem. Quem não tem, não é que ele não vai conseguir passar de ano, mas para ele é penoso, para ele é difícil. Mas o aluno que tem o favor, os professores olham para ele com favor. As pessoas olham para ele com olhos de favor. Ajudam, propiciam. Um empregado que debaixo do favor é diferente de um empregado que não tem favor. O empregado debaixo do favor, ele consegue trabalhar mais com menos esforço. As pessoas veem o resultado do seu trabalho. Portas também se abrem para ele. Ele tem o favor lá do seu chefe, tem o favor do seu patrão. Por quê? Porque ele está debaixo da bênção de Deus. Empresários debaixo do favor é diferente de um outro que não tem o favor. Quem não tem o favor, não é que ele não tem algum sucesso, ele tem, mas o sucesso dele é penoso. Eu sempre gosto de dizer, lá em Goiânia, para os irmãos, eu digo, muitas vezes, pessoas que não têm a bênção de Deus, conseguem sucesso, mas eles, o que acontece? Eles gastam toda a saúde que têm, para conseguir ganhar dinheiro.
e depois gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde que perderam. Parece sucesso, mas na verdade não é. É um sucesso que custou muito caro, não é? E a Bíblia fala que Deus nunca dá a bênção dessa maneira. Lá em Provérbios 10, 22, a palavra do Senhor diz: a bênção do Senhor enriquece. Diga, a bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto. Quer dizer, a bênção de Deus nunca é um presente de grego. Aquele que está debaixo da bênção, do favor de Deus, ele é favorecido. É como José no Egito. Depois de conversar com o faraó, uma hora depois, ele tinha o melhor emprego do Egito. Simplesmente a função mais importante do país foi dada a ele. Por quê? Porque ele tinha favor. Favor, bênção, é a coisa mais importante que existe. Presta atenção. Deus salvou você para te favorecer. Você foi chamado para viver debaixo da bênção. Se você não tem vivido, se você não tem visto a bênção, o favor, esse poder sobrenatural da graça de Deus na sua vida, é porque você não tem escolhido o estilo de vida apropriado. Mas pastor, eu sou filho, eu me converti, eu sou salvo. Essa é a história de alguns. Eles creem na graça para ser salvos, mas depois eles passam a confiar no seu braço, na sua justiça própria, para poder receber o favor de Deus, para poder se santificar, para poder vencer o diabo, para receber qualquer outra bênção. Do mesmo jeito que você foi salvo, você tem que viver diante do Senhor agora. Colossenses 2,6 diz: assim como recebestes a Cristo Jesus, assim agora andai nele. Como é que você recebeu Cristo Jesus? Foi pela graça, mediante a... Como é que temos que viver diante dele agora? Pela graça, mediante a fé. O que mais que o texto diz? Volta lá para Jeremias, capítulo 17. O texto diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Sabe uma das coisas mais tristes de quem não desfruta favor? Aqui está dizendo, ele não vê quando vem o bem. Não é que o bem não vem, mas ele não vê quando o bem vem. Não é que a bênção não chega na vida dele. A bênção vai, só que ele não consegue enxergar a bênção de Deus como sendo bênção. Essa é a coisa mais triste do homem que está vivendo maldição na vida dele. Não é que ele não tem a bênção passa pelo caminho dele, só que ele não vê. Ele não é capaz de perceber, ter discernimento que isso que está chegando aqui é bênção. Ele olha e para ele não é. Então normalmente é o tipo de pessoa que não valoriza aquilo que chega para ele. Deus manda pessoas que são bênção, mas ele não sabe avaliar, não sabe perceber. Quando a bênção vem, aquela pessoa vai embora e vai ser bênção na vida de outro. Deus manda um cooperador para ajudá-lo, mas como ele não consegue perceber quando vem o bem, a pessoa vai embora e vai ser bênção na vida de outro. Essa é a pior tristeza que existe, é não perceber quando a bênção de Deus chega. Quantos querem olhos para ver? Para você ter olhos para ver a bênção de Deus, filho, você precisa de olhar de acordo com a graça, de acordo com o favor imerecido. Sabe por que às vezes essa pessoa não consegue ver a bênção de Deus? Porque ela vive confiado no seu orgulho. Ela vive confiada na sua capacidade. Então ela olha ao derredor e ela não atribui valor, porque não é fruto do esforço dela, ou não é tão bom quanto ela, ou não é tão bom quanto ela julga merecer. Então ela não atribui valor. E a bênção de Deus nem sempre vem embrulhada no pacote mais extraordinário. Às vezes Deus manda a sua bênção embrulhada em papel muito simples. É preciso da graça de Deus para enxergar a sua graça sobre a nossa vida, o seu favor. Mas o Senhor vai abrir os seus olhos nesses dias, porque
Você foi chamado para ser abençoado. Presta atenção, se porventura você tem vivido assim, eu quero dizer para você, não é o projeto de Deus para você como filho. Não é a vontade de Deus para nós como igreja. A vontade de Deus para nós é que sejamos abençoados. Mas aí diz mais, diz que ele é como arbusto solitário no deserto. Que coisa triste. Uma pessoa que não tem a bênção de Deus, termina a vida como um arbusto, sozinho, empoeirado. Você olha para ele, você não sabe que cor que é aquilo, se é verde, se é cinza. Solitário no deserto. Essa é a descrição mais triste que a Bíblia faz. Nos fala do quadro de alguém que termina a vida amargurado, ressentido, com a imagem desfigurada e, pior de tudo, sozinho. Sozinho. Não experimentou a bênção. Essa é a descrição. Começa se falando desse que não tem a bênção. Mas na verdade eu gostaria de me deter com você, é sobre aquele que recebeu a bênção de Deus. Você foi chamado para desfrutar dessa bênção. Vamos ver, como é que é a imagem do homem abençoado? Olha o que diz. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Abençoado é aquele que confia que a sua justiça é o Senhor. Bem-aventurado é aquele que anda confiado no favor de Deus e não no seu próprio merecimento, que tem expectativas de bênçãos da parte de Deus, não da parte do seu próprio esforço, porque ele confia no Senhor. O texto diz que ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. É interessante que o texto diz que o homem que não é abençoado, ele não vê quando o bem vem a ele, quando a bênção chega para ele. Mas o abençoado é o contrário. O texto diz que ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que estende as suas raízes e não tem medo quando vem o calor. O homem que não tem desfrutado da bênção, a bênção vem para ele, mas ele não vê. Mas aquele que é abençoado é até o contrário. A tribulação até vem para ele, mas ele não teme. Presta atenção. Vê como as coisas são interessantes. As coisas acontecem com todo mundo. Para todo mundo vem as mesmas coisas. O problema está nos olhos. Quem não tem a bênção de Deus, ou quem não está desfrutando da bênção, ele não vê quando a bênção vem, mas a bênção vem para ele. Até aquele que está vivendo uma vida debaixo de maldição, a bênção vem para ele. Essa é a graça de Deus. Qual que é a maldição? É não ter olhos para ver a bênção. É não ter olhos para perceber a bênção de Deus. Que o Senhor nos abra os olhos nesses dias, em nome de Jesus. Mas o outro que é abençoado, você pode pensar, bom, quem é abençoado não tem tribulação. Para aquele que é abençoado, o sol não vem em cima dele. Não, o texto diz, bem-aventurado, feliz é esse homem. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro. O calor vem, a seca vem, a dificuldade vem, a crise vem, só que ele não receia quando vem o calor. Sabe por que ele não receia quando vem o calor? Porque as suas raízes estão firmadas no Senhor. Então vem a tribulação. Então você não deve avaliar as pessoas, nem a si mesmo, pelas circunstâncias que acontecem. Porque todos nós estamos sujeitos a bênçãos e a tribulações. Todos nós estamos sujeitos. Mas aquele que é abençoado, ele não teme. Não há temor na vida dele. Ele não entra em pânico. Ele não tem fobia. Não é? Ele não fica estressado. Ele não tem crise de ansiedade. Mas o coração dele está descansado. Por que ele está descansado? Porque ele sabe que a bênção não depende do comportamento dele. A bênção não depende do merecimento dele. A bênção é recebida exclusivamente pela graça, por causa da fé. Como ele descansa completamente na promessa de Deus e na graça de Deus, então ele não teme. Mas aquele que confia no seu próprio merecimento, ele vive assustado. Por quê?
Porque ele sempre está pensando: será que eu obedeci o suficiente? Será que eu fiz o suficiente? Será que eu me qualifiquei o suficiente para a bênção de Deus? Como ele nunca sabe, como ele nunca tem a percepção, então ele está sempre o quê? Amedrontado, com medo. Mas o homem que teme ao Senhor, o homem que é abençoado, que confia no Senhor, esse não teme quando vem o calor. Quando dizem amém? Essa é a promessa de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus, não é? E a Bíblia fala que esse crente abençoado, ele permanece em paz e permanece no descanso. Muito bem, tudo isso que eu estou falando para você é só uma introdução. Agora que eu quero entrar no que eu quero falar. Aleluia. Aleluia. Olha para cá. Que bom que os irmãos me recebem com alegria. A pergunta que eu quero conversar com você são duas. Como vou ministrar duas vezes, eu vou perguntar uma agora e a outra depois. Pastor, qual é os sinais que mostram se eu estou vivendo na lei? Por quê? Porque você está me dizendo que tem dois estilos de vida. Ou você vive na lei, ou você vive na graça. Se você vive na lei, você vive confiado no seu próprio merecimento. Você obedece para merecer a bênção. Mas se você vive na graça, você vive confiado no favor imerecido de Deus. Confiado na obra consumada. E aí vem a pergunta: como é que eu posso saber? Porque eu quero a bênção, eu quero viver na bênção. Como é que eu posso saber? Que sinais eu posso perceber de que porventura eu estou vivendo na lei? Quantos gostariam de perceber isso na sua vida? Isso é chave. Isso é chave. Você perceber, e todos nós, essa aqui é a verdade, e precisamos ser humildes para isso. Todos nós, em algum momento do dia, voltamos para a lei. Todos nós, durante o dia, oscilamos um momento na graça e um momento na lei. Uma hora dependemos do favor imerecido, e olha, nós voltando de novo para cá, depender do favor merecido. Isso acontece com frequência. Mas qual que é o perigo disso? Quando você está vivendo na posição da lei, a maldição pega você. Essa é que é a questão. Isso é um decreto divino. A maldição vem quando você vive pelo merecimento da lei. E eu queria colocar para você 7 sinais. Não fica angustiado não, vou falar pouco. Eu vou respeitar a hora. 7 sinais de alguém que está vivendo na lei. Primeiro sinal, se você quiser anotar. Primeiro sinal de alguém que está na lei é justiça própria. Você acredita que é bom o suficiente. Você acredita que obedeceu o suficiente. Você acredita que fez sua parte e Deus agora vai ter que fazer a dele. Isso é muito sério. Deixa-me dizer algo para você. As coisas de Deus, na nova aliança, são todas baseadas na promessa. Paulo diz que a bênção de Deus é exclusivamente pela promessa. Mas a oposição à promessa é a obra da lei. Vou te dar um exemplo. Para você receber a promessa, a única coisa que se requer de você é fé. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar, ok? Que o Christian é meu filho. E eu digo para ele: Christian, amanhã eu vou te dar um chocolate. O que é isso que eu fiz para ele? Promessa. O que é que se requer
do Christian diante dessa promessa? Unicamente o quê? Fé. Fé. Mas, vamos imaginar que eu diga para o Christian: Christian, amanhã eu vou te dar um chocolate, se hoje você fizer a tarefa de casa. Então, amanhã, para ganhar o chocolate, precisa de quê? Ter fé? Não, precisa de ter o quê? Obra, obediência. Se ele achar que cumpriu a parte dele, fazendo a tarefa, ele precisa de crer que vai receber o chocolate, ou ele pode chegar e cobrar o chocolate? Estão entendendo o que eu estou falando? Deus não trabalha com base em obras. Deus trabalha com base em promessa. A única coisa que se requer de você na nova aliança é que você creia. Pastor, mas ele também não tem que se comportar bem? Não, se eu falei para ele que eu vou dar o chocolate, é só isso que eu vou fazer. Mas se ele disser: não, mas meu pai vai me dar um chocolate, mas eu vou comportar bem assim mesmo. Ele pode comportar, mas não é a condição para ganhar o chocolate. A condição é só porque eu prometi e ele creu. Mas quando o crente, presta atenção, vive dessa segunda maneira, pelas obras, ele está sempre querendo saber o que ele tem que fazer para merecer o chocolate. E ele vive procurando descobrir: será que eu estou fazendo para merecer o chocolate? Será que eu vou merecer o chocolate amanhã? Será que eu fiz a tarefa toda? Meu Deus, será que está certa a tarefa? Será que era essa tarefa mesmo, não era outra? Ele vai se encher de conflito, ou então ele vai se encher de justiça própria. E no outro dia ele não vai chegar em mim como um filho grato pela minha disposição de dar a ele um chocolate. No outro dia ele vai chegar com o dedo levantado dizendo: eu quero o meu chocolate porque eu fiz a minha parte. Você conhece crente que se relaciona com Deus assim? Você conhece igrejas que se relacionam assim? Quero contar para você, isso é confiar no seu braço. Se você confia na tarefa que você fez para merecer o chocolate, você não precisa de graça, nem precisa de fé. Você tem obras para poder cobrar de Deus. Só que Deus não deve nada para ninguém. Deus não é devedor para ninguém. Quando alguém chega cobrando de Deus, infelizmente o que ele vai receber é maldição e não bênção. Quantos querem a bênção de Deus? Para você ter bênção, você tem que sair da lei. O primeiro sinal de alguém que vive na lei, qual que é que eu falei? Deixa eu te dar um outro exemplo para você entender a justiça própria de maneira como ela é sutil na nossa vida. Então, tem uma ilustração que eu gosto sempre de falar. Talvez você já ouviu, vai ouvir de novo, não importa contar de novo para você. Quando um israelita do Velho Testamento, ele ia diante de Deus, ele tinha que trazer um cordeiro. Podia ser, na verdade, um novilho, um cordeiro, um bode, uma pomba, uma rola. Vou falar que é um cordeiro. Ele tinha que trazer um cordeiro. E ele não podia ir diante de Deus diretamente. Ele tinha que ir diante do sacerdote. O sacerdote é que era o intermediário. Quando ele chegava com o cordeiro diante do sacerdote, o que o sacerdote fazia? Olhava para o israelita ou olhava para o cordeiro? Para o cordeiro. Quem é que tinha que ser perfeito? O ofertante ou o cordeiro? O cordeiro. O sacerdote olhava se o cordeiro tinha algum defeito, se ele estava apropriado para a oferta. Se o cordeiro estava perfeito, o animal era morto, o sangue era aplicado em cima do ofertante, e o ofertante era aceito diante de Deus. Em nenhum momento o sacerdote olhou para o ofertante, porque tudo dependia da perfeição do cordeiro. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Como é que você chega diante de Deus hoje? Você vem para o culto. Eu pergunto para você, quando você vem para o culto, você também não pode chegar diante de Deus diretamente, você tem que chegar diante do sacerdote, e o sumo sacerdote é Cristo.
Você chega diante de Cristo, ou chega diante de Deus, mas você tem que trazer também o seu cordeiro. No Novo Testamento, nós temos também que trazer o cordeiro diante de Deus. Quem é o cordeiro hoje? É Cristo também. Quando você chega diante de Deus para cultuá-lo, Deus olha para você ou Deus olha para o cordeiro que você trouxe? Deus olha para Cristo, cordeiro. Se o cordeiro for perfeito, se o cordeiro for aceito, você é aceito também. Isso depende do seu merecimento ou do merecimento do cordeiro que você trouxe diante de Deus? Do cordeiro. Quantos concordam comigo? Mas como alguns crentes chegam diante de Deus? Qual que é a postura deles? Eles chegam diante de Deus, eles fecham o olho e falam o quê? Senhor, será que eu estou qualificado para orar hoje? Será que eu estou qualificado para adorar hoje? Será que eu estou na posição certa para estar diante do Senhor hoje? Presta atenção, ele está apresentando o cordeiro ou está apresentando ele mesmo diante de Deus? Ele mesmo. Ele está tentando achar algum merecimento, alguma qualificação. Quando você faz isso, você não pode ser aceito, porque você só pode ser aceito pelo sangue do cordeiro na sua vida. Quem é o abençoado? Isso é que deixa alguns crentes enlouquecidos. Pastor, por isso que eu acho que essa doutrina tem algo de errado. Por quê? Porque tem uma pessoa do meu lado aqui que eu sei que ela não comporta bem, eu sei que ela tem feito coisa de errado, mas ela vê que no culto ela treme, ela é cheia, vai embora para casa, foi curada e batizada no Espírito. Agora eu jejuo 2 vezes por semana, sou líder de célula, dizimista fiel. Eu cheguei aqui, não senti nada. Tem algo errado nessa história. Sabe o que tem de algo errado nessa história? É que você pode fazer o que você quiser para o Senhor, mas nunca chegue para mostrar o que você fez. Chegue mostrando o que Cristo fez por você. Quando você faz isso, o resultado é o quê? Você é aceito diante de Deus. O favor e a bênção vêm sobre a sua vida. Mesmo que outros não vejam qualificação em você. Pastor, eu quero viver debaixo da bênção. Então, filho, primeiro sinal da lei é justiça própria. Segundo sinal, tem alguém anotando? Ok, então eu vou ser didático. Segundo sinal, você tem que ficar atento, é o sinal da ingratidão. Ingratidão é sinal de alguém que acha que tudo que tem porque merece. Por que eu tenho que agradecer por isso? Foi eu que trabalhei, eu que me esforcei. Você não sabe o trabalho que deu para eu fazer faculdade, o sacrifício que eu fiz. Então tudo que eu ganho hoje é mais do que merecido, porque o esforço que eu fiz foi muito grande. Ingratidão. Ingratidão é um sinal de alguém que vive pelo merecimento. Porque quem reconhece que tudo que tem foi dado pela graça, ele é grato por tudo que tem. Quando você olha para a sua igreja e você fala, meu Deus, eu não merecia essa igreja, você é grato pela igreja. Você olha para o seu pastor, você fala, eu não merecia esse pastor, você é grato pelo seu pastor. Mas quando é o inverso, e você olha e fala, essa igreja tem muito defeito, eu acho que eu mereço uma igreja melhor, vou procurar uma igreja melhor. O nome disso é o quê? Ingratidão. E é baseado em quê? Merecimento. É a ingratidão, o merecimento que está por detrás. É o espírito do mérito. É quando você acha que o outro é que está no lucro com você. Essa igreja está ganhando muito eu ser membro aqui. Deviam me agradecer de frequentar os domingos. O bom é o contrário, é quando você acha que está no lucro. Sabe qual casamento que é bom? É quando um cônjuge olha para o outro e fala, puxa vida, é muito mais do que eu sonhei. É um casamento debaixo do quê? Bênção. O favor vem para esse casamento. Você quer ver um casamento debaixo de maldição?
é quando um dos dois olha e fala: eu acho que eu merecia coisa melhor. Eu tenho a impressão que eu merecia coisa melhor. Quando você tem essa postura de achar que merecia, aí você sai da bênção. Vai virar um arbusto solitário no deserto e não vai ver quando o bem chegar a você. Mas a promessa de Deus é que o favor, a bênção esteja na sua vida. Pastor, mas se é assim, por que então que eu não vou ter? É porque a bênção só vem para quem está na posição da graça, do favor imerecido. Quando você resolve viver na posição da lei, você sai da posição da bênção e a maldição pode pegar você. Não é a vontade de Deus isso. Não viva nessa posição, venha viver a graça de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Terceiro sinal, quero terminar na hora. Ressentimento. Ressentimento é sinal de alguém que vive na lei. Pastor, por que ressentimento é sinal de alguém que vive na lei? Porque a pessoa ressentida está dizendo o seguinte: eu não merecia que alguém me tratasse assim, portanto eu tenho o direito de exigir justiça. Eu acho que eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu cumpro meus compromissos, jejuo 2 vezes por semana, lidero célula, sou dizimista, faço tudo o que o pastor manda. Como que alguém pode me ofender agora? Quer dizer, a pessoa que resolve alimentar o ressentimento, ela está assumindo publicamente que ela vive na lei. Qual o resultado dela? Vai ser um arbusto solitário no deserto. Não vai ver quando o bem chegar. Não vai desfrutar da bênção de Deus. Porque Deus não quer? Não, Deus quer. A bênção já foi até liberada, mas ela não vai ver quando o bem chegar. Por quê? Porque resolveu viver confiado no seu merecimento. Quarto sinal de alguém que vive na lei: murmuração. Pastor, por que a murmuração é um sinal de alguém que vive na lei? Eu vou dizer mais para você: a murmuração é o maior sinal de justiça própria. Porque quem murmura está dizendo o seguinte: eu mereço coisa boa, eu só mereço o que é maravilhoso. Isso que veio aqui não está à minha altura. Não está à minha altura. Por isso eu tenho o direito de reivindicar e de reclamar. Nós vivemos, toda essa mentalidade esquerdista, demoníaca, é baseada na justiça própria. Por quê? Porque ela é baseada sempre no seguinte: você merece, você merece, você merece. E quem acha que merece está sempre reclamando, reivindicando. A reclamação é o contrário do louvor. Quem vive no favor está sempre louvando. Está sempre louvando. Mas quem vive na lei está sempre reclamando, porque ele acredita que ele merecia algo melhor. Então ele merece um líder melhor, um pastor melhor, uma igreja melhor. Ele merece tudo melhor. Tudo melhor ele merece. Então a reclamação anda junto com a ingratidão, porque elas têm o mesmo espírito. Qual que é o espírito? Da lei. O espírito do merecimento. Filho, não caia nesse buraco. Não ande por esse caminho. Não venha viver na lei. Viva debaixo da graça de Deus. Quem prova a graça se torna grato, se torna louvador. Ele quer transmitir graça. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus, falando dos fariseus, lá em Mateus 11, ele disse: veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Em outras palavras, ninguém consegue agradar essa gente. É Jesus que estava dizendo. Deus falou: eu vou falar com esse povo, eu vou falar o coração deles.
Talvez eles queiram um profeta bem severo. Aí Deus falou, vou mandar João para eles. João vestia pelos de camelo, comia, né, gafanhoto com mel silvestre, morava no deserto, tinha uma vida muito dura, muito severa. Mas quando eles viram João, eles falaram, Deus que me livre disso, esse cara tem demônio, que vida horrorosa. Aí o Senhor falou, tá bom, vou mandar Jesus então, meu filho. Então ele não vai morar no deserto, ele vai morar na cidade, ele vai no casamento, ele vai dançar com os noivos, vai transformar água em vinho, ele vai comer com os pecadores. Mas os fariseus viram e disseram o quê? Deus que me livre, esse cara é um comilão, glutão, beberrão, amigo de pecadores. O Senhor falou o que desse povo? Falou, não dá para agradar, não tem jeito. A bênção não pode chegar para eles. De todo jeito que Deus quer abençoá-los, a bênção não chega. Eles são esse típico arbusto solitário no deserto. Eles não conseguem ver quando Deus manda a bênção para eles. Infelizmente, às vezes tem crente que vive desse jeito, não é? Então, se você faz um culto mais longo, demorou demais. Mas se faz um culto mais curto, não tem unção. Se faz um louvor, está muito barulho na igreja. Se não faz louvor, essa igreja ficou tradicional, não tem mais nada. É gente que vai chegar no céu, vai reclamar para os anjos do barulho do louvor. E quando olhar para o trono, vai dizer para Deus, não, mas que claridade, abaixa um pouco essa luz. Quer dizer, não importa o lugar que ele chegar, ele vai ter um ajuste para fazer. Porque não tem nada que agrada. Então, a vida dele é essa. É a natureza do homem por causa do pecado. Qual que é a primeira coisa que Adão fez depois que ele caiu? Reclamou de Deus. Ele falou, estava muito bem sozinho, olha a mulher que o Senhor me deu, o que aprontou. A mulher que tu me deste, olha aí o que o Senhor fez. O que Adão fez? Reclamou. Quando você reclama, você está saindo da posição do favor, está vindo para a posição da lei. E quem resolve viver pela lei, infelizmente, está decaindo da graça, não vai experimentar a bênção de Deus. Mas quantos querem permanecer na graça em nome do Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. Quinto, já estou no quinto? Quinto, medo. Medo, pastor, mas eu não posso nem ter medo. Presta atenção, vou explicar. Eu não estou falando medo de barata, medo de rato. Você pode ter medo dessas coisas. Não estou falando de ter medo de atravessar a rua. Isso aí não é medo, é prudência. Quando eu falo de medo, eu falo de medo de Deus. Pastor, mas eu não tenho medo de Deus. Presta atenção. Quando você acredita que a bênção de Deus depende do seu merecimento, quando você acredita que a bênção de Deus vai vir se você obedecer todos os mandamentos, quando você acredita que a bênção de Deus depende da sua própria obediência, qual que é a conclusão que você vai chegar um dia desses? É que você não obedeceu o suficiente. É que você não fez tudo o que devia ter feito. E se você não obedeceu o suficiente, não fez tudo o que devia ter feito, você fica com medo de quê? Meu pecado vai me achar. Uma hora dessa vai ter um problema. Uma hora dessa vai vir uma praga na minha vida. Não é uma hora dessa eu vou sofrer um acidente, eu vou ter um problema. E aí você fica com medo do futuro, medo de coisas ruins virem, medo da bênção não vir na sua vida, medo disso e daquilo. E você fica o tempo inteiro com medo, mas sempre o medo é do castigo de Deus. Mas por quê? Porque você acredita que a bênção é só para quem merece. Lembra? É só para o filho que fez a tarefa de casa que vai ter chocolate. É difícil acreditar que Deus prometeu chocolate e não falou nada para você de fazer tarefa de casa. Na nova aliança não tem tarefa de casa. Você tem apenas de crer que o seu pai é tão bom, tão gracioso, que vai dar para você mesmo sem você merecer. Porque na nova aliança nós descobrimos que Ele é bom. Está entendendo o que eu estou dizendo? A graça é para mostrar a bondade de Deus. A lei é para mostrar só a sua maldade. Nós é que pensamos às vezes que podemos eventualmente obedecer. E esse é o problema de alguns que acham que obedecem,
se enchem de justiça própria. Mas acredite em mim, uma hora ou outra você vai perceber que não cumpriu o mandamento e vai se encher de medo. Essa é a história de muitos crentes. Não tem que ser a nossa história mais. Acabou esse tempo para você. Você não vive mais debaixo de ameaça e de medo. Em muitos lugares os crentes são doentes da alma. Em muitos lugares crentes ficam até doentes da cabeça. Tanto ficam estressados. Por quê? De medo. Medo. Medo por quê? Porque nunca ora o suficiente, nunca lê o suficiente, nunca obedece o suficiente, nunca entrega o dízimo o suficiente, nunca oferta o suficiente, nunca sentem que fizeram o suficiente. E o resultado disso é medo. Medo. Preste atenção, a vontade de Deus é a bênção de Deus sobre você. É o favor sobre você. Mas é você que escolhe como você quer viver. Você quer viver na lei ou quer viver na graça? Eu quero viver na graça. Quantos querem viver junto comigo? Eu estou contando para você o padrão bíblico. Isso tem uma série de implicações. Pessoas podem acusar você. Pessoas podem vir a criticar você. Podem falar mal de nós. Por quê? Porque todo mundo que tem favor é perseguido, não tem jeito. Se o favor de Deus vier sobre a sua vida, vier sobre essa igreja, é inevitável, vai ser perseguido. A Bíblia fala que José era favorecido pelo pai. José tinha favor dele, o pai o olhava de maneira favorável. Qual que era o resultado disso? Os irmãos o odiavam, os irmãos o perseguiam. Você sabe qual que é a única causa de perseguição? Favor de Deus, bênção de Deus. Sabe quem é o empregado perseguido? É o empregado cheio de favor. Sabe quem é o crente perseguido? É o crente que debaixo do favor e da bênção de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou esperando muita perseguição nesses dias, porque o favor está sendo multiplicado sobre a minha vida. E vai ser multiplicado sobre a sua vida também. Por último, sexto sinal de alguém que vive na lei é condenação. Condenação. Sentimento de condenação. Deixa eu falar uma coisa a respeito do medo, que eu acho importante falar para você. Tem pastor que acredita que Deus tem interesse em amedrontar os seus filhos. E transformam o púlpito num lugar de ameaça e medo. Mas olha para cá. Medo não é a maneira como Deus governa. Lá em Hebreus 2,14, diz que o Senhor Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, e que pelo medo da morte, mantinha os homens debaixo de escravidão. Em outras palavras, a maneira como o diabo escraviza é mantendo as pessoas debaixo de medo. Medo é a maneira como o diabo governa, como ele faz a sua obra. Olha para cá, Deus nunca vai usar a estratégia do inimigo na sua casa. Se essa é a maneira do diabo, eu quero dizer para você, não é a maneira de Deus. Deus não vai edificar a igreja com medo. Deus não vai abençoar você mandando medo para a sua vida. É o contrário, Deus vai te dar segurança. É uma sensação de firmeza. Em muitas igrejas, eles acham que ficar com medo de perder a salvação todo dia vai garantir para você salvação. Mas não é esse o ensino do Evangelho. O ensino do Evangelho é: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, eis que estou convosco todos os dias, nada pode separar você do amor de Deus, não é? Ninguém pode arrebatar você da minha mão. A palavra do Senhor é sempre palavra de certeza, não palavra de ameaça e de medo. Amém, irmãos? Bom, mas voltando para cá, condenação. Condenação é a maneira como o diabo age também. O nome do diabo é acusador. Ha-Satã no hebraico significa o acusador. Por que esse é o nome dele? Porque é isso que ele faz. Esse é o trabalho dele. É a maneira como ele faz. Olha para cá, nunca atribua ao Espírito Santo fazer isso. O Espírito Santo não é acusador e jamais lança condenação sobre você. Ele é, na verdade, o consolador. Mas por que aquele que vive na lei
vive debaixo de condenação. Paulo diz, lá em Romanos, que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deus deu a lei. Mas para que Deus deu a lei? Para que o homem conhecesse o pecado. Agora, qual que é o resultado de conhecer o pecado? É um sentimento de condenação. Quanto mais conhece o pecado, mais condenação sente. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 3:9 que a lei é ministério de condenação. Todo aquele que vive debaixo do merecimento da lei, no final das contas ele cai em condenação. Condenação. A condenação é o maior sinal de que você vive na lei. Agora, sabe uma coisa muito ruim da lei? É que a palavra do Senhor diz que a força do pecado é a lei. Muitos não entendem isso. A força do pecado é a lei. Se a lei foi dada para trazer condenação, quanto mais condenação o crente sente, mais ele vive no pecado. Quanto mais ele entende que é perdoado e justificado por fé, mais ele é liberto do poder do pecado. O favor de Deus não só vai te dar descanso para a alma, não só vai te dar paz no seu espírito, mas vai tirar a força do pecado na sua vida. Muitas pessoas às vezes vivem debaixo de um pecado que o assedia constantemente. Todo o tempo o pecado assediando, ele não consegue se livrar daquilo, ele já pediu oração, ele já fez de tudo, mas aquele pecado está ali assediando ele. E as pessoas não entendem. Depois que ele cai no pecado, normalmente ele fica muito tempo ali fazendo o quê? Se condenando, porque ele acredita que quanto mais ele se condenar, mais ele está mostrando para Deus o tanto que ele está arrependido. O que ele não sabe é que quanto mais condenação alimenta, mais na lei ele está. Você sabe, lá em Jeremias, não diz que maldito é aquele que vive no pecado. Lá não diz que a maldição vem quando você peca. Sabe por que não diz? Porque o pecado não é mais problema diante de Deus. O Cordeiro morreu, o sangue foi derramado. Todo pecado pode ser agora cancelado por causa do sangue do Cordeiro. Então lá não diz que maldito é aquele que peca, lá diz maldito é aquele que confia no seu braço. Em outras palavras, maldito é aquele que confia na sua justiça própria, que confia no seu merecimento. E esses sinais que eu te contei são sintomas, filho. Sintomas para que você avalie, para que você saia hoje. Não fica na lei, não viva pelo merecimento. Vem experimentar esse poder sobrenatural da graça de Deus, do favor imerecido, da obra consumada no Calvário. A bênção vem sobre aquele que não confia em si, não confia no próprio merecimento, não confia na própria obediência, não confia no que ele próprio pode fazer, mas descansa completamente na obra que já foi terminada no Calvário. E porque ele descansa em fé, a bênção de Deus o alcança. Ele não corre atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás dele. Simplesmente as pessoas querem abençoá-lo. Deus muda com que as maneiras como as pessoas o veem, e elas passam a vê-lo com um olhar de favor. É isso que Deus tem para você. Deus quer mudar a sua sorte onde você está. Deus quer que você seja conhecido como alguém que é abençoado. Não como alguém simplesmente que é um bom crente, que comporta bem no seu trabalho. Não, mas como alguém que é abençoado. Você sabe, é muito bom ter um bom testemunho de comportamento. Acredite em mim. Não é nada com mau testemunho de comportamento. É muito bom quando dizem que você é uma pessoa correta. Mas esse testemunho tem pouco poder. Sabe qual é o testemunho que tem poder? É quando as pessoas lá fora olham para você e falam: não consigo entender como ele é tão abençoado. Não consigo entender como que ele consegue comprar esse carro se ele ganha o mesmo que eu ganho. Não consigo entender como é que ele é tão próspero se ele tem a mesma função que eu tenho. E quando olham para você, eles têm que admitir: só pode ser Deus.
a bênção de Deus está sobre ele. Esse é o testemunho mais poderoso que nós podemos dar lá fora. E esse testemunho só é possível para aqueles que vivem na graça. Quantos querem determinar hoje em fé, viver na graça de Deus? Fique em pé onde você está. Fala para o seu vizinho. Fala, irmão, sai da lei, sai do merecimento, vem para a graça sobrenatural de Deus. Pega na mão de quem está perto de você. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar que nessa noite o Senhor nos dê espírito de revelação, de entendimento, e nos leve a novos limiares para desfrutar desse favor extraordinário da sua graça. Quero ouvir a sua voz orando agora. Quero ouvir a sua voz ministrando diante de Deus. Pai, nós oramos nessa hora em o nome de Jesus. Dá-nos revelação, dá-nos entendimento, dá-nos luz, ó Deus, para compreendermos a verdade do Evangelho, para que não vivamos com base em nosso merecimento, mas vivamos de fato nessa graça sobrenatural, nesse poder sobrenatural da graça do Senhor.